Fala aí, minha rapaziadinha da primeira série. Estamos aí de volta agora com o módulo 19, matéria nova, matéria muito maneira. Matéria linda, 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 galera. Que a gente vai ver umas paradas aqui, ó. Para quem ficar até o final, tem uma surpresa maneira que vocês vão ver aí. Valeu? É uma surpresa para vocês. Então vamos que vamos falar agora, ó, de função quadrática. Então lembrando aí que a gente já está falando de função já tem um tempo, a gente viu lá introdução à função, quando é função, quando não é função, domínio, imagem, contradomínio, aí entrou em função afim, né? Falamos um monte de coisa de função do primeiro grau, a função afim, quando é função constante, quando é função linear, né? E agora estamos entrando nesse assunto aí, show de bola, chamado função quadrática. Essa palavra aí, quadrática, me lembra de quadrado, né? Me lembra de alguma coisa elevada ao quadrado. Quando está elevada ao quadrado, estamos no segundo grau do polinômio, né? Da nossa função. Então, quer dizer que uma função quadrática é uma função do segundo grau? Sim, mesmo nome, tá? Só mudou aí algumas palavras, mas significa a mesma coisinha, beleza? A função do segundo grau também pode ser chamada de função quadrática, assim como a função do primeiro grau pode ser chamada de função afim, beleza? Então vamos começar com esse assunto aí de função quadrática, definindo, falando de coisas importantes que você tem que saber para a função quadrática, show? Então, primeiramente, a definição de uma função quadrática. Uma função quadrática é toda função de domínio nos reais e imagem nos reais, do tipo de f de R para R. O que isso quer dizer? Que o domínio é um número real e a imagem é um número real. Quer dizer que se eu substituo um valor real, um valor qualquer dos conjuntos dos reais no x, vai me dar como imagem, como resposta à função, vai me dar um valor numérico real também, tá bom? E ela sempre vai ser desse tipinho aqui, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Você lembra disso desde a equação do segundo grau, né? Uma função ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma função do segundo grau. Quando a gente joga o f de x na frente, né? Vira uma função. Em vez de uma equação, ela vira uma função do segundo grau. Beleza? Então, lembrando que o a nunca vai poder ser zero. Por quê, Paulo? Imagina se o a é zero, meu amigo. Imagina se fica ali 0 vezes x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado dá zero. Então, não vai ter esse x ao quadrado aqui, não. Só vai ter o bx mais c. E o bx mais c, né, forma aí uma função do primeiro grau. Então, se o a é igual a zero, a gente tem uma função do primeiro grau. Uma função provavelmente afim, dependendo dos valores de B e C. Beleza? Então, o A não pode ser zero. Beleza? De jeito nenhum, para ela ser uma função do segundo grau, uma função quadrática, até porque tem algumas questões, né, que perguntam assim, para a função tal ser uma função do segundo grau, os valores de... Então, ele vai me dar alguns valores. Então, por exemplo, o valor que está aqui na frente do x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Então, imagina que aqui é m menos 2. M menos 2x ao quadrado. Então, m menos 2 diferente de zero. Né? Você vai ver que m tem que ser diferente de 2. A gente tem que ver qual valor que não faz esse a zerar para ela ser uma função quadrática. Tá? Lembrando que esse a, o b e o c são chamados de coeficientes, né? Os coeficientes da função são o a, o b e o c. Lembrando que o c a gente chama de termo independente, né? Porque é o cara que não precisa de x para sobreviver, ele sabe se virar muito bem sozinho, né? Ele é o termo independente. Show? E o a gente costuma chamar ele de coeficiente líder, porque é o coeficiente do maior grau aqui dessa função. Beleza? O a é chamado de coeficiente líder, o c de termo independente, o b você pode chamar de coeficiente do termo central, do termo do meio. Tá bom? Beleza? São os nominhos, claro que eles vão vir normalmente representados como números, o A, o B e o C. Você tem que saber, o A vale tanto, o B vale tanto, o C vale tanto. Desde a época de equação de segundo grau a gente faz isso, né? Show. Beleza, então a gente sabe que a função quadrática também pode ser chamada, como eu falei, de uma função do segundo grau. Né? Lembrando que a função do primeiro grau, que a gente chama de função afim, sempre tem o gráfico sendo uma reta. Né? Então, se a gente vê uma reta crescente e decrescente, a gente tem uma função afim. Né? Se é constante, a gente sabe que a função é constante, se é paralela ao eixo x. Né?
Como é que é o gráfico da função quadrática, Paulo? O gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola. Uma parábola, Paulo? Sim, vai ser uma parábola. Parábola que eu conheço lá, o que Jesus falava muito tempo atrás. Tá, isso é um tipo de parábola, né? Uma forma de contar uma história. Né? Na matemática, a parábola é algo com esse formatinho aqui, beleza? Se você vê esse formato aqui, algo que está ou decrescendo até um certo ponto que começa a virar, até começar a ficar crescente, né? Ou o contrário, né? Tá crescente até um certo ponto que vira decrescente. A parábola ela é simétrica a partir de um eixo, tá? Quando você for aprender geometria analítica, provavelmente você vai falar dela mais um pouco, só da parábola em si. Tá? Então tem o eixo, a parte da esquerda é simétrica, a parte da direita. Beleza? Se eu pego uma distância do eixo Y para a esquerda, ela tem que ter a mesma distância aqui para a direita. Beleza? Enfim. Então, esse formatinho aqui, vão se acostumando em ver ele, que se chama parábola. Paulo, a parábola acaba aqui, onde está acabando aqui? Não, tá? É que eu não tenho como representar, mas ela tem as perninhas ó, infinitas, tá? Essas perninhas que vão até o infinito além, lembrando que elas vão se distanciando cada vez mais, elas não são paralelas uma à outra, não. Beleza? Elas vão se distanciando conforme elas vão crescendo, essas perninhas aí. Show? Então, a gente tem que saber 4 coisinhas, gente, sobre essa função quadrática. E eu vou reforçar bastante essas 4 coisas que vocês têm que saber. Beleza? A primeira coisa que você tem que saber é o que significa concavidade. Concavidade, Paulo, isso, concavidade. Quem que vai representar essa concavidade que eu vou explicar o que que é? A quem vai representar a concavidade é o A, é o coeficiente líder, é o coeficiente que está multiplicando x ao quadrado, beleza? Ah, Paulo, eu lembro que o A, na função afim, a gente chamou de coeficiente angular. Ele determinava a angulação, né? Ele determinava se a reta era crescente ou decrescente, né? Se o A fosse positivo, a reta era crescente na função afim. Se o A fosse negativo, a reta era decrescente na função afim. Beleza. Na função quadrática, na função do segundo grau, o A, né, o coeficiente líder aí, ele vai determinar para a gente se essa concavidade é para cima ou para baixo. Como assim, Paulo? O A ele vai determinar a abertura dessas perninhas da parábola, digamos assim. Tá? Quanto o A, o coeficiente do x ao quadrado, determinar a concavidade, se é para cima ou para baixo. Paulo, não entendi o que é concavidade. Tá, a concavidade é a barriga por dentro, mas pensa o seguinte: a concavidade para você vai ser as perninhas, tá bom? Como assim? Se as perninhas estiverem para cima, a concavidade é para cima. Se as perninhas estiverem para baixo, a concavidade é para baixo. Então, se você quer saber da concavidade, não repara na barriga, porque isso pode te confundir, tá bom? Repara na perninha, tá bom? Se as perninhas estiverem para cima, concavidade para cima. Se as perninhas estiverem para baixo, concavidade para baixo. Beleza? Como assim, ó? Como é que o A vai determinar essa concavidade? Mesma coisa da função afim. Se o A for positivo, perninhas para cima, concavidade para cima, tá? Se o A for negativo, perninhas para baixo, concavidade para baixo. Como assim, ó? O A sendo positivo, quer dizer, o A sendo maior que zero, ó, o A sendo maior que zero, as perninhas vão estar para cima e a concavidade, que é essa parte interior, vai estar para cima, tá? Então, olha só, se o A é maior que zero, quer dizer, se o A é positivo, quer dizer, se o A não tiver um menos na frente do x ao quadrado, beleza? A concavidade dessa parábola, as perninhas dessa parábola vão estar para cima no gráfico. Show? Tranquilo até aqui? Ah, então quer dizer que se o A é negativo, a concavidade é para baixo, as perninhas estão para baixo. Perfeito. Só que a gente vai representar também como A menor que zero, esse A negativo, tá? O A negativo, né? O A menor que zero, se tiver um menos na frente do x ao quadrado, você já sabe que a concavidade dessa parábola, as perninhas dessa parábola são para baixo, tá bom? Beleza? Então, reforçando aqui a primeira coisa que você tem que saber, a concavidade. Quem determina a concavidade? O A. Então, o que acontece? Se o A é positivo, perninhas para cima, concavidade para cima. Se o A é negativo, perninhas para baixo, concavidade para baixo. Show? Basicamente isso. Paulo, e se o A for igual a zero? O A não pode ser igual a zero. Lembra que a gente falou no slide passado. Tá? Se o A for igual a zero, a gente não tem uma função quadrática. Show? Então, A positivo, perninhas para cima. A negativo, perninhas para baixo.
Basicamente isso que você tem que saber para montar aí o gráfico da sua função quadrática, tá? A primeira coisa. A segunda coisa, Paulo, a segunda coisa vai ser o ponto em que a parábola, em que o gráfico da função vai tocar o eixo y. Tá? Então, qual é o ponto em que o gráfico da função toca o eixo y? Paulo, eu lembro que em função afim, em função do primeiro grau, quando a gente estava lá trabalhando o gráfico da função, o ponto em que a reta, a função afim, toca no eixo y é o B. Aqui vai ser o B? Não. Tá? O B, na função afim, ele é o coeficiente linear. Ele era o termo independente. Isso para qualquer função, galera. Sempre o termo independente de uma função vai ser o ponto em que essa função toca o eixo y. Tá? O ponto em que essa função toca o eixo das ordenadas. Tá bom? A gente chama de ordenadas o eixo y e abscissas o eixo x. Tá? Se você quiser gravar melhor isso, falar abscissa com a língua presa, que você vê que tá cheio de x ali, e aí você já associa logo ao eixo x o abscissa, então ordenada o eixo y. Tá bom? Então, se perguntar qual é o ponto em que a parábola toca o eixo y, qual é o ponto em que a parábola toca o eixo vertical, qual é o ponto em que a parábola toca o eixo das ordenadas, é o termo independente. No caso da função quadrática, esse termo independente ele é representado pela letra C, tá bom? Pela letra C, que era ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos provar isso? Por que que o C toca o eixo y sempre? Ó, então, se eu pego a função e lembrar aqui, lembrando que o C também pode ser chamado de termo independente, né? Que eu já falei. Então, se eu pego lá o gráfico da função e penso, se ela está tocando o eixo y, levo lá para o x, quanto é que vale o x quando toca o eixo y? O x vale 0. Né? Se o x vale 0 quando um ponto está no eixo y, né? Então, quer dizer que eu quero saber quanto que é o f de 0, porque era f de x, o x vale 0, então eu quero saber quando o x vale 0. Então, eu quero saber o f de 0. Né? Só que o f de 0... O f de 0, ele também é o a... Não era o ax ao quadrado mais bx mais c? Então vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Substituir o x por 0. Era ax ao quadrado mais bx mais c. Quero saber quem é o f de 0. Né? Então, substituindo x por 0, temos essa galera daqui. 0 ao quadrado vezes a morreu, b vezes 0 morreu, só sobra para a gente o termo independente, que é o único que não está multiplicando por 0. Por isso que vale para qualquer função. Tá? Porque sempre vai ter alguma coisa vezes x, só o termo independente que não vai estar colado com x. Então, sempre que você quiser o f de 0, todo que está colado com x vai multiplicar por 0, só vai sobrar sempre o termo independente. Então, se a gente olhar para o gráfico, a gente percebe que o ponto em que a parábola, seja ela com a concavidade para cima, como está representado aqui, ou com a concavidade para baixo, né? O ponto em que ela vai tocar o eixo y, o eixo vertical, o eixo das ordenadas, é sempre o ponto C, o ponto 0,c. Então, quer dizer, se eu estiver falando da função 3x ao quadrado menos 4x mais 8. Esse mais 8 quer dizer que vai tocar aqui no ponto 0,8. Quando x vale 0, y vale 8, aqui no ponto 8 em y. Tá bom? Se estivesse falando do menos 3x ao quadrado mais 4x menos 15. Quer dizer, vai tocar aqui no eixo y no ponto menos 15, tá? No ponto 0, e o valor do c. Sempre, tá? Então, o ponto em que a parábola toca o eixo y é o termo independente, o c, da nossa função quadrática, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, concavidade. Quem determina a concavidade? O A. Se o A é maior que 0, concavidade para cima, perninha para cima. Se o A é menor que 0, concavidade para baixo, perninha para baixo. Segunda coisa que você tem que saber, o C, né? O ponto que a parábola toca o eixo Y. Você também é chamado de termo independente, tá? Então, é só você saber quem é o C que você sabe qual é o ponto em que a parábola toca o eixo Y, o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Tudo bem? Então, a terceira coisa que você tem que saber, o ponto em que a parábola toca o eixo X, tá? Isso vai depender. Ela pode tocar em nenhum ponto, pode tocar em um ponto e pode tocar em 2 pontos. Ah, uma coisinha aqui que é importante também, voltando aqui para essa segunda coisa importante. Sempre que o C vale 0, sempre que não tiver o termo independente, sempre que, por exemplo, quanto que é
qual é o ponto em que a parábola toca o eixo y na função f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x. Quer dizer, não tem termo independente, não tem nenhum número sem o x. Né? Então, sempre que isso acontecer, o c vale zero, e quer dizer que a função vai tocar no eixo y no ponto zero, porque o c vale zero. Aí esse ponto zero quer dizer que ela vai passar pela origem. Quer dizer que essa parábola aqui vai passar sempre pela origem do plano cartesiano, sempre que o c vale zero. Tudo bem? Sempre que o c vale zero, essa parábola vai passar pela origem. Então, vamos para a terceira coisa importante, que é o ponto que toca o eixo x. Né? Esse ponto que toca o eixo x, mesma coisa da função afim, né? É a raiz ou o zero da função. Né? Como é que eu acho a raiz ou o zero da função? Eu pego a função igual a zero e resolvo. Lembrando que na função afim, a gente tem uma função do primeiro grau, então quando eu igualo a zero, eu tenho aí uma equação do primeiro grau. Tá? Quando a gente tem uma função quadrática, a gente vai igualar a zero, vai surgir para a gente uma equação do segundo grau. Tá? E aí, para a gente resolver essa equação do segundo grau, a gente faz da forma que a gente preferir. Tem gente que gosta de fazer pela tal fórmula de Bhaskara, tem gente que gosta de fazer por sobreproduto, tem gente que gosta de fazer por fatoração, enfim, tem N formas de a gente fazer. Tá? Eu te aconselho a fazer da forma que você achar mais confortável, mas eu, Paulo, faço da seguinte forma. Se der para fazer sobre produto, eu faço. Se não der, eu faço pela fórmula de Bhaskara, que a gente chama, né? Que é a fórmula da equação do segundo grau. Tá bom? E o que pode acontecer quando a gente faz isso daí? Pode acontecer que a gente encontre três coisas para o discriminante. Discriminante, Paulo? Discriminante é o tal do delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Pode acontecer três coisas com ele. Ele pode ser positivo, o delta pode ser positivo, o delta pode ser igual a zero e o delta pode ser negativo. E aí você vai lembrar lá quando você aprendeu equação do segundo grau ano passado e você viu que isso interfere na quantidade e como funciona as raízes dessa equação, digamos assim, né? Então, quer dizer, se o delta é positivo, né? Se o delta é positivo, então a gente vai ter duas raízes distintas e diferentes, né? Então, se o delta é positivo, a gente vai ter duas raízes distintas, né? Claro, são diferentes, e reais, duas raízes reais e distintas. Quer dizer, se tem duas raízes reais e distintas, quer dizer que essa parábola, independente se ela tem concavidade para cima ou para baixo, vai tocar quantas vezes no eixo x? Duas vezes. Como assim, Paulo? É o seguinte, se o delta for positivo, se o b ao quadrado menos 4ac me der um número maior que zero, tá? Essa parábola, sendo com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo, né? Dependendo do valor do a aqui também, né? Ela vai tocar sempre duas vezes em dois pontos do eixo x. Esses dois pontos são as raízes. Então, imagina o seguinte. Imagina que você fez lá o seu some-produto, o seu Bhaskara, e deu como raízes as respostas 2 e 4. Né? Deu 2 e 4 como raízes. Claro, o delta deu positivo para isso acontecer. Então, quer dizer que vai tocar aqui no eixo x, no ponto 2, e no ponto 4, da esquerda para a direita de forma crescente. Tá? Aqui mesma coisa, no ponto 2, no ponto 4, da esquerda para a direita de forma crescente. Tá? Então, beleza. Se tem delta positivo, vai tocar duas vezes no eixo x. Se o delta é igual a zero, toca apenas uma vez. Quer dizer, a gente já diz que tem duas raízes reais iguais, né? Mas a gente só tem um ponto tocando, como se tocasse duas vezes no mesmo ponto, digamos assim. Né? Então, só toca em um ponto no eixo x, seja ela com a concavidade para baixo ou para cima, dependendo do valor do a. Então, se o delta der zero, só vai tocar em um pontinho. Isso acontece quando você chega lá, faz o seu some-produto e vê que para chegar na some-produto você tem que fazer as raízes, e as raízes deu 2 e 2, ou deu 4 e 4. Ou quando você faz lá o Bhaskara, substitui raiz de delta por raiz de zero, você vai encontrar uma resposta só, tá? E aí você bota aqui. Essa resposta, por exemplo, imagina essa resposta deu 2. Então, esse é o ponto 2. Ou então aqui, esse é o ponto 2. Tá bom? Independente se com cavidade para cima ou para baixo, sempre vai tocar em um ponto quando o delta, o discriminante, o b ao quadrado menos 4ac, vale zero. Show? E se o delta é negativo, quer dizer que não toca. A gente sempre botava quando o delta dava negativo, não existe raízes reais para a equação. Enfim,
Aqui no caso da função, se a gente encontra o delta igual a zero, delta menor que zero, delta negativo, a gente vai continuar fazendo a nossa questão, tá bom? Mas a gente sabe que essa parábola não vai tocar o eixo x, não tem raiz, tá? Não quer dizer, não toca o eixo x se o delta é negativo, se o delta é menor que zero. Beleza? Então, independente da concavidade, se o delta é negativo, não tem ponto de encontro, não tem interseção da parábola com o eixo x. Interseção, Paulo? Sim, interseção é o ponto de encontro, o que tem em comum. Né? Se a gente pega quando o delta é positivo, o que tem em comum da parábola com o eixo x são esses dois pontinhos aqui. Tá bom? Então, são as raízes. Então, se o delta é igual a zero, o que tem em comum a interseção da parábola com o eixo x é um ponto só. E se o delta é negativo, a interseção da parábola com o eixo x é igual a vazio, quer dizer, não tem. Lembra disso quando a gente estava estudando conjuntos? Conjuntos? Então, se não tem interseção, a interseção é vazio. Show? Então, vamos lá. De novo, primeira coisa mais importante, concavidade. Quem determina a concavidade? O A. Se o A é positivo, concavidade para cima, perninha para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo, perninha para baixo. Segunda coisa mais importante, o ponto que toca o eixo Y. Quem é o ponto que toca o eixo Y? É o C, é o termo independente da função. É só você olhar para a função, ver quem é o termo independente, esse é o ponto em que a função, em que a parábola toca o eixo Y, o eixo vertical, o eixo das ordenadas, tá bom? Quem é o ponto que toca o eixo X? O ponto que toca o eixo das abscissas, tá bom? O eixo horizontal. É a raiz ou o zero da função. Como é que a gente determina ela? Pega a função igual a zero e resolve. Tá? Isso vai determinar quantos pontos essa parábola, essa função toca o eixo x. Ela pode tocar em 2 pontos se o delta, se o discriminante for maior que zero, pode tocar em um ponto só se o delta, se o discriminante for igual a zero, ou pode tocar em nenhum ponto se o delta, o determinante, for menor do que zero. Show? Quarta coisa mais importante que a gente tem aí é o vértice da parábola. O vértice da parábola é um ponto, gente. Esse ponto tem uma definição para ele. Quem é o vértice da parábola? O vértice da parábola é o ponto em que a parábola muda de sentido. Então, a parábola está decrescente, está decrescendo, aí tem um certo ponto que ela não está nem decrescente nem crescente. Esse é o vértice. Aí, depois do vértice, logo depois ela começa a virar crescente de novo. Ou então, ela está crescente, 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 em um ponto que ela estaciona lá, o pico do morro, né? E aí, e nesse ponto do vértice, ela começa, logo depois começa a virar decrescente de novo, tá bom? Então, digamos que o vértice ele é o ponto que é o pico do morrão ou ele é o vale do buraco ali que a gente está analisando, beleza? Então, o vértice é um ponto e como um ponto no plano cartesiano ele tem coordenadas, tá bom? Essas coordenadas a gente chama de x do vértice e y do vértice, tá bom? Então, as coordenadas desse ponto, que a gente chama de vértice da parábola, são x do vértice e y do vértice. Paulo, oi. Vamos ver isso daqui no gráfico? Vamos, olha só. Eu tenho aqui uma parábola qualquer, nesse caso a concavidade é para cima, e nesse caso está tocando em 2 pontos, mas poderia acontecer em N situações, né? Tocando em um ponto, não tocando em ponto, concavidade para cima, concavidade para baixo, sempre vai ter vértice a parábola. Esse vértice aqui, esse ponto que ela estava decrescente, é que no vértice ela não está nem decrescente nem crescente. Depois do vértice está crescente porque começa a subir o morrão. Beleza? Esse ponto V, que a gente chama de vértice, ele tem coordenadas. Quais são as coordenadas de x e y? O x, se eu levo lá para cima para o x, é o x do vértice. E se eu levo para a esquerda aqui para o y, é o y do vértice. Beleza? Então, tranquilo. Olha só. X do vértice e y do vértice. Como é que eu determino essas coordenadas para determinar quem é o vértice? Eu só sei quem é o vértice se eu souber as coordenadas dele. Aí eu posso botar o ponto aqui no plano cartesiano se eu souber as coordenadas dele. Beleza, eu vou reparar aqui ó, que o x do vértice ele está bem ó, no meio das raízes do x1 e do x2. Quer dizer, o vértice, como a parábola, como eu falei para vocês logo no começo, que tem um eixo aqui de simetria da parábola, tem a mesma distância para a esquerda e para a direita, quer dizer que esse ponto aqui, x do vértice, ele é o ponto médio entre o x1 e o x2. O que isso quer dizer? Que se eu pego a primeira raiz e a segunda raiz, somo e divido por 2, eu tenho o x do vértice. Ah, Paulo, é só fazer isso? Não, a gente tem uma formulinha para fazer isso, tá? Mas a gente determina essa fórmula da seguinte forma. Pego o x1, somo com o x2,
divido por 2, determino o x do vértice. Mas quem é o x1, Paulo, se eu não conheço? A gente usa a fórmula do x1. x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a, né? E o x2? Menos b menos raiz de delta sobre 2a, né? Um a gente usa o mais e o outro a gente usa o menos. Então, quer dizer, se eu somo essas duas coisas e divido por 2, vai acontecer o seguinte, né? O x1 mais x2 dividido por 2 é menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a sobre 2. Né? A gente ia ver aqui que ia cancelar o mais raiz de delta com menos raiz de delta, menos b com menos b dá menos 2b, esse 2 aqui ia multiplicar com 2 e ia ficar 4. Então ia ficar menos 2b sobre 4a. Fazendo tiro play dá menos b sobre 2a. Quer dizer, não mostrei aqui de forma rápida, até porque a demonstração não é tão importante. Eu vou te explicar uma forma de você gravar tudo isso aqui que eu estou falando. Tá? Na surpresa vai ter isso que eu falei com vocês no começo. Então, aguarda a surpresa que vocês vão gostar. Então, o x do vértice tem a formulinha menos b sobre 2a, ou você soma as duas raízes e divide por 2, também dá bom, se você souber elas, tá? Então, menos b sobre 2a. Lembrando que b é o termo, é o coeficiente do termo do meio, e a é o coeficiente líder, que está multiplicando o x ao quadrado. Paulo, e o y do vértice? Como é que eu acho? Bom, se o x do vértice é menos b sobre 2a, é só você jogar na função quadrática menos b sobre 2a no lugar do x que você encontra o y do vértice. Né? Então, vai acontecer o seguinte. Ax ao quadrado mais bx mais c. Em vez de ser f de x, vai ser f de menos b sobre 2a. Então, vai ficar a vezes menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes menos b sobre 2a mais c. Né? Se a gente faz isso, aqui faz as continhas devidas, tá bom? A gente vai ver que aqui em cima vai dar menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Esse b ao quadrado menos 4ac é o famoso delta, tá bom? Então, você tem que gravar o quê? Que o y do vértice, a coordenada de y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? E a gente vai lembrar da equação do segundo grau para lembrar do delta. Então, se eu levo lá para o x, menos b sobre 2a. Se eu levo aqui para o y, menos delta sobre 4a. É as coordenadas do vértice. Beleza? Então, outra coisa importante sobre o vértice da parábola é que deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar isso no GeoGebra que eu acabei de mostrar para vocês, mas quando o delta, quando o discriminante igual a zero, o vértice da parábola, ela toca o eixo x, tá? Quer dizer, o vértice da parábola é a mesma, vai ter o mesmo valor do que a raiz da parábola, tá bom? Então, quando delta é igual a zero, quando o discriminante é igual a zero, o vértice da parábola toca o x. Por que isso? Porque se a gente lembrar da forma do y do vértice, é menos delta sobre 4a. Quando delta é igual a zero, vai ficar zero dividido por alguma coisa, por menos 4a. Isso aqui dá zero, quer dizer. Então, o y do vértice tem que ser zero, tem que tocar aqui ó, no eixo x. Tá? Consequentemente, vai ser a raiz da função. Show? Galera, vou mostrar para vocês como é que funciona essa parábola aí, todas essas questões que eu estou querendo falar com vocês, no tal do GeoGebra. A gente já usou o GeoGebra na outra aula, tá? Vocês já estão mais ou menos acostumados em ver isso desde a outra aula que a gente deu, tá? Então, a gente vai visualizar aí a parábola no GeoGebra. Se liga só. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos lá, ó, aqui no GeoGebra, a gente tem aqui uma função quadrática com o gráfico dela, beleza? Se liga só. Aqui está a função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? E aqui está com a função já substituída com cada um dos coeficientes. Quando a vale 2, fica 2x ao quadrado, b vale menos 1, menos x, menos o c está como, vou botar aqui como 4. Então vai ficar menos 4 no caso. Menos 4. Né? Menos 4. Então ficou menos x, menos 4. Aqui está o gráfico dela. Eu quero que vocês reparem algumas coisas. Primeiramente, né? O a é positivo. Então, concavidade para cima. Tá? O ponto em que ela toca o eixo y é o c, é o menos 4. Então, tem que tocar aqui no eixo y, ó,
no ponto menos 4, beleza? E o ponto que toca o eixo x? Aí são as raízes da função. A gente pegaria essa função aqui, igualaria a zero e resolveria. No caso aqui não vai dar exato, né? Porque eu botei uma função qualquer, mas se a gente bota uma função que a gente conhece, vai tocar aqui no eixo x em 2 pontos, porque o delta vai dar maior que zero, beleza? E esses 2 pontos aqui que der as raízes vão ser os pontos que vai tocar o eixo x. Show? Eu quero ver com vocês algumas coisas. O vértice está aqui embaixo. Tá? Se a gente faz menos delta sobre 4a, dá o y. Faz menos b sobre 2a, vai dar o x aqui. Primeiramente, vamos visualizar o que acontece se eu vario. Ó, vou botar aqui no menos 5, o a sendo menos 5, com cavidade para baixo. Se eu vario o valor do a. Repara que a perninha ela vai alargando, alargando até virar para cima. Então, olha só. Olha o que acontece quando vai aumentando o valor do a. Olha o que acontece com as perninhas da função quadrática, tá? Paulo, você falou que quando a função vale, quando a vale zero, né? Essa parábola, ela deixa de ser parábola e vira uma função afim. Você tem como botar aí? Vamos tentar botar aqui o a sendo zero, né? Ó, repara que ela está crescente, aumentando a perninha, né? Até, ó, certinho, conseguir dar o pause, ó. Ela, quando o a vale zero, fica sendo uma reta, beleza? Então, a gente tem aí, vendo como é que funciona o coeficiente líder, né? Quando a gente varia ele, né? Ele tem interferência na largura aí dessa parábola, digamos assim, tá bom? O B, como eu disse, né? Ele vai fazer a parábola andar, ó, dependendo se ela é crescente ou decrescente, de uma forma distinta, ó. Tem aqui a nossa parábola. Se a gente varia o B, ela vai andando, ó, em formato de parábola, né? Depois eu vou botar ela com cavidade para baixo, você vai ver que vai acontecer o contrário, né? Então, ó, o B varia aqui, ó, né? E a parábola vai andando nesse formato de parábola mesmo, né? Lembrando que quando ele era função afim, se a gente varia o B, ela anda em forma de reta, né? Que quando eu varia o B, anda em forma de parábola. Se eu deixo o A negativo, ó, o A negativo, o A menor que zero. Se eu vario o B, né? Acontece a mesma coisa, só que agora como se fosse uma parábola de concavidade para cima, o formato que o B anda, que a parábola anda, né? Interessante, né? E o C, como a gente já disse, né? O C, como a gente já disse, ele é o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Então, independente aqui, ó, deixa eu botar ela com uma concavidade aqui para cima, qualquer. Se eu boto o C sendo, por exemplo, menos 1, eu posso ter certeza absoluta que o ponto em que essa parábola está tocando o eixo Y é o ponto menos 1, né? Ai, que difícil aqui. Pronto, foi. Então, se eu dou um zoom aqui, ó, a gente vê que está tocando no ponto menos 1. Ah, quero deixar aqui se o C vale 3, quer dizer que está tocando o eixo Y no ponto 3, tá? O eixo vertical. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos deixar o B sendo zero, vamos ver o que acontece. Quando o B vale zero. Se o B vale zero, a gente repara que o vértice dessa parábola toca no eixo Y. Quer dizer, o vértice da parábola vai estar no eixo Y sempre que o B vale zero. Por que isso? Lembra que o x do vértice é menos b sobre 2a? Né? Se o x do vértice é menos b sobre 2a e o b vale zero, vai ficar menos 0 sobre 2a. Menos 0 sobre 2a é o próprio zero. Né? Então, quer dizer, quando o b vale zero, o vértice da parábola sempre vai estar no eixo Y. Quer dizer que o eixo Y é o tal do eixo de simetria da parábola. É o que divide a parábola ao meio e fica simétrico da esquerda para a direita. Vamos fazer o seguinte, vamos variar o B e o A e o C e vamos ver ó, aqui que o vértice não deixa de sair, independente do valor de A e C, o vértice não deixa de sair, né, do eixo Y. Né? O B continua sendo zero para todos esses valores. Né? Então, uma coisa interessante que a gente pode reparar aí é isso, tá? Sempre que o B vale zero, o vértice da parábola está em cima do eixo Y, tá bom? Outra coisa que a gente pode reparar aí, né, é se a gente deixa o C valendo zero, né? Se o C vale zero, vou botar aqui o C valendo zero para a gente verificar aqui o que eu tinha dito antes, né? Quando o C vale zero, quer dizer, o termo independente vale zero, o ponto em que a parábola toca o eixo Y, né, que é o termo independente, vai sempre passar pela origem
né? Então, eu posso deixar o C como 0, a gente vai ver que sempre a parábola vai passar pela origem, independente do valor de A e B, né? Então, independente do valor de A e B, sempre a parábola vai passar pela origem quando C vale 0, tá bom? Sempre. Por quê? Porque o C ele é o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Se o C vale 0, vai tocar o eixo Y no ponto 0. Tá? Então, vou variar aqui o A e o B, vocês vão ver que sempre essa parábola vai estar passando pela origem quando o C vale 0. Maneiro? Beleza. Então, outra coisa que a gente pode reparar é, e se o B e o C vale 0? Quer dizer, se for uma parábola do tipo 2x ao quadrado, se for uma parábola do tipo 2x ao quadrado, a gente tem que ela sempre vai ter o vértice na origem, tá? Se o B e o C vale 0, o vértice dessa parábola sempre vai ser a origem do plano cartesiano, o vértice e a raiz também, né? O vértice e a raiz da parábola vão estar na origem do plano cartesiano, porque só o A que vai variar aqui, né? Por quê? Porque o vértice depende do B, né? O vértice da parábola, o x do vértice depende do B. Se o B vale 0, x do vértice vai estar aqui. E o C tem relação com o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Então, se o vértice toca o eixo Y aqui no ponto 0, então o B e o C tem que valer 0. Show? Estou variando aqui o A, né? A gente vê que o vértice da parábola sempre estará na origem aqui do plano cartesiano. Tá? É interessante você reparar aqui também o tipo da função, né? Ver aqui que o B vale 0, o C também não tem. Tá? Sempre repara aqui no tipo da função. Legal, galera? Queria mostrar aí para vocês como é que funciona aí, né, o gráfico de uma função quadrática, tá? No próximo módulo, é claro que nós vamos fazer bastante exercícios sobre isso, tá? Lembrando também que, olha só que interessante, o vértice da parábola, né, ele também é chamado de ponto máximo ou mínimo da função, tá? No caso, o y do vértice vai determinar o ponto máximo ou mínimo. Quando a parábola tem concavidade aqui para cima, como está aqui acontecendo, a gente tem um ponto mínimo da função. Né? A gente vai descendo, 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 descendo. Tem um ponto que é o mínimo da função. Né? Isso acontece quando a concavidade é para cima, a gente tem um ponto mínimo, tá? Aqui da função. Quando a concavidade é para baixo, a gente tem o ponto máximo da função, que é o y do vértice, tá? Então, muitas questões de função quadrática, a gente tem que interpretar aqui alguma situação para descobrir se ele quer o y do vértice, que é o ponto máximo ou o ponto mínimo da função, ou o x do vértice, porque o x do vértice vai aí dizer para a gente alguma coisa em relação a esse ponto máximo ou mínimo da função. Como assim, Paulo? Imagina o seguinte. Imagina que um camarada chutou uma bola para o alto, né, para frente, e a parábola fez esse trajeto aqui, ó, saiu aqui do 0, 0, foi para cima e caiu, beleza? Isso daqui determina para a gente a distância que a bola chegou, e aqui o eixo Y determina a altura, digamos assim, tá? Para frente, aqui o eixo X determina a distância, né, em metros, aqui determina a altura em metros, tá bom? Então, o Y do vértice seria o ponto máximo, a maior altura possível que a bola chegaria, tá bom? Então, se eu calculo aqui o Y do vértice, eu calculo aqui a altura máxima dessa bola, tá? Se eu calculo aqui o X do vértice aqui seria talvez a distância que estaria da pessoa para ter a altura máxima. Então, o X do vértice a gente sempre vai ter alguma relação com o que ele estava com o máximo da função. Tá? Então, o X do vértice aqui, nesse exemplo que eu dei, seria a que distância estaria da pessoa para ter a altura máxima. Né? Porque no X do vértice a gente tem a altura máxima, que é o Y do vértice, né? É o máximo da função. Beleza, galera? Vou voltar lá para o slide para mostrar para vocês a surpresinha que eu falei com vocês no começo da aula. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, beleza. Vamos lá, vamos lá. Então, a gente estava aqui no GeoGebra. Vamos lá para a nossa surpresinha. Vou pedir aí a atenção de vocês. Tomara que esteja tudo funcionando. Valeu? Vou ficar aqui no meu cantinho.
Hello, hello, galera do Colégio Força Máxima. Meu nome é Celso Rocha e estou aqui atendendo a milhares de um pedido do meu grande amigo professor Paulo Arthur. Vou cantar uma palavra para vocês entenderem melhor tudo que foi abordado sobre a função quadrática, valeu? Vem comigo! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! A função do segundo grau é fácil de reconhecer. A lei de formação é o ax ao quadrado mais bx mais c. Se o a é maior que zero, a concavidade fica pra cima. Se o a é menor que zero, a concavidade fica pra baixo. Menos P sobre 2A, menos nada sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Menos P sobre 2A, menos nada sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Vértice da parábola. Vai! A função do segundo grau é fácil de reconhecer. A lei de formação é o ax ao quadrado mais bx mais c. Se o a é maior que zero, a concavidade fica pra cima. Se o a é menor que zero, a concavidade fica pra baixo. Menos P sobre 2A, menos nada sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Menos P sobre 2A, menos nada sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Do vértice da parábola. A interseção com o eixo X são as raízes. A interseção com o eixo Y é o ponto zero C. A interseção com o eixo X são as raízes. A interseção com o eixo Y é o ponto zero C. Menos P sobre 2A, menos nada sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Menos P sobre 2A, menos nada sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Da parábola. Valeu, gente! Obrigado, pessoal do Colégio Força Máxima. Meu amigo Paulo Arthur. Beijo no coração de todos vocês e muitos convidados. E até a próxima. Tchau, tchau. Muito maneiro, muito maneiro. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A, são as coordenadas do vértice. Muito bom, muito bom. Valeu, Celso, meu amigo. Tá bom? Essa música aí, gente, é uma composição do professor Paulo Pereira. Tá bom?
grande professor de matemática aí, talvez alguns conheçam. Galera, muito obrigado de coração. Espero que vocês estejam gostado da aula. Preparei com o maior carinho para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando aí em casa. Pessoal, grande beijo. Nos vemos no próximo módulo, falando aí mais um pouco de função quadrática, fazendo alguns exercícios. Show? Brigadão. Fiquem com Deus. Até a próxima.